Seguir aqui. Na aula passada a gente falou de type classes, né? De polimorfismo ad hoc, tá? E aí lembrando, qual que era a ideia? A ideia é, quando eu tenho... são os dois mecanismos básicos de polimorfismo que a gente vai ter, tá? Quando eu falo alguma coisa assim, data, sei lá, lista, não, lista agora não. CPU de Azinho vai ser CPU, por exemplo, alguma coisa assim. Aí eu estou falando que aquele Azinho entra no lugar de um tipo, ele tem que ser substituído por um tipo, e aí isso aqui define, de certa forma, uma família de tipos, né? O CPU de bool, CPU de int, CPU de char, CPU de string, e assim por diante, tá? Essa é a ideia de polimorfismo paramétrico, ter parâmetros de tipo. O polimorfismo ad hoc em Haskell, tá? Que inclusive eu vou botar para vocês o paper lá do Philip Wadler, quando ele propôs essa ideia. Eu não lembro se é o título, mas meio que ele começa assim, cara, será que tem como fazer algum jeito de fazer o polimorfismo ad hoc ser menos ad hoc? Porque ad hoc significa sob medida. Eu falei isso para vocês, né? É tipo, eu tenho um problema, eu resolvo aquele problema. Assim, eu dou uma solução que só serve para aquele problema. Essa é a ideia, a essência de uma coisa ad hoc, tá? O que ele tentou fazer é implementar essa possibilidade de ad hoc, tá? Só que com uma certa disciplina, tá? É bem disciplinado, inclusive tem regras semânticas formais e tal, a coisa toda, tá? Então é um pouco menos ad hoc, é mais bem disciplinado, tem formalismo por trás da brincadeira, tá? Mas a ideia básica é eu poder falar assim, olha, se eu tiver uma função, o mais aí, por exemplo, que recebe dois elementos do tipo Azinho e produz um elemento do tipo Azinho, tá? Isso aqui, se fosse só assim, eu estaria falando, eu aceito quaisquer tipos, tipo bool, tipo string, tipo coisas que provavelmente não fazem nem sentido somar, tá? Tipo, sei lá. Foda de falar de tipo é que aí destrava o vício de linguagem, né? Tipo, olha, tipo, é um inferno isso. Mas o que eu tô falando aqui quando eu faço isso eu aceito qualquer Azinho, tá? A ideia do type class é eu poder dar uma restrição e falar assim, eu aceito qualquer Azinho, desde que esse Azinho pertence a uma certa classe. Que a gente fala assim, ó, num de Azinho, seta gorda, essa coisa. Eu tô falando, eu aceito qualquer Azinho, mas desde que esse Azinho faça alguma coisa para mim, que quer dizer aquele num de Azinho. E no caso é implementar determinados métodos da classe. Inclusive a nomenclatura é exatamente essa, que é parecida com de orientação a objeto. Classe, são métodos, mas não tem nada a ver com classes mesmo de orientação a objeto e métodos dele, tá? Não tem nada a ver, mas tem a ver. É parecido em algum sentido, tá? Isso aqui é bem parecido com juntar, tá? Interfaces do Java, que fala assim, uma interface é um conjunto de métodos que uma classe se obriga a implementar. Que ela garante que ela implementa aqueles métodos quando ela implementa a interface, certo? E aí você pode usar a interface como se fosse o tipo que você aceita, tá? Essa é a ideia, mais a ideia de classes virtuais, de classes abstratas no C++, que é você poder falar assim, eu tenho uma classe que tem certas implementações dos seus métodos, mas esses métodos podem ser sobrecarregados, eles podem ser sobrescritos por uma subclasse. Você não é obrigado a ficar com aquele implementação padrão que eu te dei, tá? Você pode sobrescrever ela. Aqui nas type classes tem esse mecanismo, porque eu posso falar assim, eu quero que você me dê um mais com essa assinatura, e eu te dou, por exemplo, uma implementação padrão, tá? Mas você não é obrigado a ficar com ela, tá? Nem toda classe tem implementações padrão, mas pode ter,
Tudo bem? Então, repare, é meio que juntar, em certo sentido, interface do Java com classe abstrata C++. Tá? Agora, tomar um certo cuidado, porque tem uma... eu vou começar a me encaminhar aqui para isso. Tá? Normalmente, o que era o meu plano original? Era começar... hoje eu vou falar de tipos recursivos e começar a falar de coisas sobre isso. Tá? E aí a minha ideia era encaminhar e ficar umas boas aulas, talvez umas 3 ou 4 aulas, falando de provas de programas com base na ideia de tipos recursivos. Provar coisas por indução e tal, mostrar como é que é. Tá? Só que o Eduardo me pediu para encaminhar logo para a ideia de álgebra de programas. Que de fato é uma coisa assim, vamos chamar assim, do ponto de vista prático, é mais útil na prática. Tá? E eu vou enfatizar menos essa coisa de provas, pelo menos no primeiro momento. Eu vou fazer algumas provas com vocês vão sacar meio que a ideia, mas eu vou deixar para fazer outras coisas mais avançadas para o final, com relação a essa questão de provas. Tá? E aí vou adiantar essa história de álgebra de programas, até para vocês conseguirem fazer a lista logo. Tudo bem? Mas enfim, então vamos nos encaminhar para cá. Qual que vai ser a ideia de álgebra de programas? Tá? Vai ser eu usar essas type classes e eu associar a elas determinados axiomas, determinadas equações que eu gostaria que os métodos da classe satisfizessem. Tá? Então, repare, eu estou colocando um requisito adicional na classe. Eu estou dizendo o seguinte, um tipo para implementar a classe precisa implementar os métodos, mas esses métodos têm uma certa especificação. Que não é só a assinatura de tipo delas. Tá? Vai ter alguma especificação um pouco mais detalhada. E essa especificação ela vai ser dada numa forma algébrica. Eu vou te dar uma equação. Isso tem que ser igual àquilo. E as equações, a maioria delas está tentando pegar coisas do tipo associatividade, distributividade, esse elemento neutro, ter uma identidade, esse tipo de coisa que a gente já faz normalmente, tá? Em álgebra que a gente conhece, numérica. E aí eu vou encaminhar para vocês com 2 tipos de álgebras. A primeira delas são álgebras um pouco mais, vamos chamar assim, álgebras, eu vou chamar de desestruturadas, mas é um termo bem meu, assim, tá? Vocês vão ver que são coisas meio que a gente já conhece, tá? É tipo, somar, tem um elemento zero, tem um elemento neutro, é associativo, essas coisas. E aí depois disso, vem as álgebras que são mais interessantes do ponto de vista de computação, que é álgebras que se preocupam com a estrutura desses dados Azinho, porque o tipo, lembra, volta lá, o tipo não serve só para eu falar assim, eu aceito isso ou não aceito aquilo, na entrada das funções. Ele serve para falar, o meu dado tem um determinado formato, ele tem uma estrutura interna. Tá? E aí eu vou começar a fazer álgebras que consideram essa estrutura interna. De alguma forma, a maioria das coisas que a gente vai tentar fazer é preservar essas estruturas. Tá? Se eu tinha um determinado formato, eu vou tentar preservar esse formato. Esse é o maior esforço que a gente vai fazer. Tudo bem? E é o que normalmente é o que a gente tem problemas. Porque isso é um padrão interessante de computação. Tá? Eu tenho um dado, e aí normalmente as cagadas que a gente faz é porque a gente quebra as estruturas de dado. Normalmente isso são os erros comuns que a gente comete. Tudo bem? E a gente vai tentar encapsular, de alguma forma, descrever essa noção de não é para quebrar a forma dos dados, enquanto você estiver processando eles com algum tipo de especificação. Tá? E aí a gente vai fazer uma ideia meio matemática. A gente vai tentar ter uma explicação matemática para isso. Tudo bem? Então vamos indo aqui. Esse vai ser o caminho que eu quero seguir a partir de agora. Qual que é a ideia de um tipo recursivo? Deixa eu puxar aqui. Não era isso que eu queria. A ideia de um tipo recursivo é que eu posso reutilizar ele. Vamos lá, eu posso definir ele recursivamente. Tá? Por exemplo, eu podia vir aqui e falar assim, vamos definir uma lista. Uma lista é uma coleção de coisas numa determinada ordem. Certo? Tem o primeiro elemento, depois tem o segundo elemento, depois tem o terceiro elemento, tem o quarto elemento. A ordem importa. Tudo bem? Então, eu podia, por exemplo, falar assim, uma lista de Azinho, podia ser, eu posso definir ela como sendo uma coisa, que eu vou chamar aqui de cons de construtor, de constructor, que é o nome clássico, vem lá de Lisp, que carrega um elemento, por exemplo, o primeiro elemento da lista,
e carrega junto dele o resto da lista. Eu posso pensar que a lista é um elemento mais o restante da lista. Como é que eu falo isso aqui? Ah, isso aqui é um elemento mais uma lista. Tudo bem? E aí, repare, eu estou usando a lista para construir a lista. Tá? Isso aqui é o que eu vou chamar de tipo recursivo. Isso aqui é válido aqui. Tem sistemas de tipos que não são recursivos, mas eles normalmente não são interessantes. Tá? Porque é aqui onde está o tchan do negócio. Tá? Aqui é onde começa a brincadeira. Eu preciso, normalmente, quando eu estou fazendo uma coisa recursiva, de ter um caso de parada. Porque senão eu não consigo construir uma lista que não para nunca. Senão eu sempre preciso dar mais lista, dar mais lista, dar mais lista. Não consigo parar. Falar assim, terminei a lista. Preciso conseguir indicar que eu terminei a lista. Tá? Então vou criar um outro construtor aqui. Nossa, mãe do céu. Vou criar um outro construtor que eu vou chamar de new para representar essa ideia de, cara, parei. Parei. Só que repare, a lista pode ser um new direto, né? E o new não carrega nenhum elemento. Vocês estão vendo lá. Ele não carrega nenhuma informação com ele. É só essa informação de parar. Tá? Que eu vou chamar de lista vazia ou uma lista que tem a cabeça mais a lista. Tudo bem? Essa é a ideia de tipo recursivo. Tá? Essa é a ideia básica de tipo recursivo. Eu vou entrar um pouquinho na representação interna da coisa para dar um pouco de noção para vocês do que de fato acontece por baixo dos panos. Tá? Mas a ideia aqui para a gente é não pensar na implementação, não pensar em como é que isso é implementado. É pensar que é isso aí, o formato, e usar a ideia de substituição o tempo todo quando eu quiser raciocinar sobre isso. Tá? Mas para ficar menos dogmático, vocês vão sacar o que está acontecendo. O que eu estou fazendo ali especificamente em Haskell aqui no GHC? O que ele vai construir para mim? Que era o que o Lisp já fazia lá atrás. Tá? Eu tenho dois construtores, o new e o cons. Então eu tenho dois formatos possíveis. Um deles aqui tem duas posições. Nessa daqui eu boto um azinho e no outro eu boto uma lista. Foi isso que a gente viu. Tá? Foi isso que a gente viu. Deixa aqui por enquanto. O outro é a lista vazia, que eu vou representar assim. Ó. É um quadradinho que eu não consigo botar nada dentro. Tudo bem? Essencialmente é isso. Para fazer a lista, em Haskell tem sintaxe, açúcar sintático para fazer a lista, de tão usado que é. Tá? Quando eu faço a lista 1, 2, 3 em Haskell, e a anotação vai ser essa, tá? Isso na verdade quer dizer 1, cons, e aí normalmente ele vem no formato infixo, mas esse 2 pontos nada mais é, olha do lado de cá, o tipo do 2 pontos é uma coisa que pega um azinho, uma lista de azinho e produz uma lista de azinho, que é o que o cons ali precisa fazer. Tá? Cons, uma lista do lado de cá, 2 cons, 3 cons, e aí eu posso botar a lista vazia, que é o terminador. E a lista vazia a gente representa assim, o new. Uma listinha que não tem nada dentro. Tudo bem? Então isso daqui é açúcar sintático para o que está escrito aí embaixo. Tudo bem? Beleza. Como é que isso aqui vai ser construído lá e representado? Essa é uma questão relativamente interessante que a gente não vai ficar aprofundando muito, tá? Mas isso eventualmente vai ter implicações de performance, de desempenho, para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Porque, em último caso, a gente quer não só raciocinar, mas como a gente quer fazer programas performáticos. Aí a gente precisa saber um pouco mais de detalhe do que está acontecendo. Eu vou começar a passar alguns detalhes. Tá? Em Haskell, isso não é uma ideia de Haskell, tá? Isso vem de muito tempo atrás. Tá? É porque Haskell adota isso e meio que usa como uma representação padrão. Mas, em geral, a gente tem duas possibilidades para representar um valor de alguma coisa. Tá? Uma primeira delas é representar o valor daquela coisa com a própria coisa. Por exemplo, em C, poucas vezes que eu vou fazer isso, tá? Int x igual a 10. O que está acontecendo aqui? Você vai lá na memória, reserva um pedaço, o compilador vai escolher algum lugar para botar o seu dado, ele vai criar para você um label aqui, que a gente chamou de x, que é a variável serve para isso. Essa variável aponta para um endereço específico, tá?
Não é um ponteiro, mas é quase como se fosse. Tá? É uma posição na memória que tem um nome associado, e esse nome é a variável. Eu guardo lá dentro o próprio 10. Tudo bem? Só que aqui em C você pode fazer alguma coisa diferente. Você pode falar assim, y armazena para mim um endereço de x. Certo? E aí, o que é o tipo desse y? Tá? Ele vai ser um ponteiro para inteiro. E essa é a anotação, né? Essa é a sintaxe. Tudo bem? Aí, o que é o y? O y é uma variável que aponta para algum lugar na memória, só que nesse lugar não tem escrito 10. Tem escrito um endereço, sei lá, 0x, sei lá. Café. Ah, boa. Café. Que, coincidentemente não, mas assim, é escolhido de tal forma que seja o endereço, o mesmo endereço que o cara escolheu para o x, que o compilador escolheu para o x, certo? Aí quando eu quero acessar o dado que está guardado lá na variável, aquele 10, via o y, tá? Eu faço usando uma indireção, certo? Eu escrevo assim, estrela y. Estrela y, isso aqui fala para mim, fala assim, vai lá no y, pega o endereço, e aí você vai nesse endereço e lê o dado. Tem uma indireção. Tudo bem? Aqui a gente vai usar se utiliza uma técnica parecida, tá? O que isso normalmente se faz? Você cria uma struct, que eu vou chamar aqui de box, e você bota campos lá dentro, tá? Você bota coisas lá dentro. Normalmente o que você faz? Ponteiros para outras coisas. Vou botar só assim, ponteiro para um objeto. Para eu poder saber cadê as coisas. E aí, a única coisa que eu manipulo são esses boxes, mas esses boxes me servem para eu achar os dados, para eu encontrar os dados. Tá? E aí, eu posso usar um box que tem um ponteiro para o inteiro, e aí ele me permite localizar um inteiro. Tudo bem? Essa técnica aí parece meio tosca, tá? Parece meio tosca, mas ela que me permite fazer coisas do tipo lista infinita, dados que não estão avaliados ainda, tá? Por quê? Porque na hora que eu escrevo, agora Haskell, tá? X é igual a 1 do tipo int, em vez de pegar um inteiro, 1, e guardar em algum lugar na memória, o que ele vai fazer, tá? Ele vai criar uma estrutura que a gente chama de func, que é uma promessa de produzir esse número 1 em algum momento. Tá? E esse número 1, ele nunca é produzido, não é que nunca, mas ele não é, em princípio, produzido diretamente. O 1, lá, os bits lá. O que, de fato, o padrão é produzir um box, e esse box aponta para o dado em algum lugar na memória. E aí tem todo um maquinário para alocar memória com malloc, aquelas coisas. Alocar memória na heap, guardar o dado, criar o ponteiro, desfazer o ponteiro, jogar fora, não sei o que, garbage collection quando não for usar mais e tal. Ficar manipulando esses boxes. Tudo bem? Ótimo. Isso aqui é meio que o maquinário básico que eu vou usar. E é isso aí que é construído quando eu faço os construtores de valores. Tá? Eu crio essas caixas, esses boxes. Tudo bem? Aí tem regras. Aí é bem sistemático, tá? Para criar esses boxes e esse tipo de coisa aí, porque eu tenho poucas opções, né? Eu tenho tipo soma, tipo produto, eu não tenho muita coisa para fazer, tá? Beleza. Aí você entrar em detalhe muito mais do que isso. Mas quando eu faço cons, e eu quero fazer aquela lista, tá? 1, 2.2, 2.3, 2 pontos, lista vazia. Eu crio um carinha que tem um 1 aqui dentro, e o que eu guardo aqui é um ponteiro para uma coisa que é um outro box que representa um outro cons. O cons é o construtor, e aí o construtor é alguma coisa, é um box desse, é uma caixinha, que eu boto os dados lá dentro, inclusive ponteiros para outras coisas. Que é isso que é a ideia da coisa recursiva. É assim que é implementado lá embaixo. Então eu crio aqui um que aponta para o 2,
tem um que aponta para o 3 e o 3 tem um que aponta para um box que é o do Nil, que não aponta para lugar nenhum. E aí quando você chega nele, você fala, porra, acabei. Eu sei que eu parei, se eu estiver percorrendo essa lista. Tudo bem? Em essência, é meio que isso que está acontecendo. Tá? Em essência, é isso que está acontecendo. É meio que isso que ele vai fazendo por baixo dos panos. A ideia é que ele faça tudo automático. Tá? Aí você pode pensar assim, pô, isso aqui é altamente útil para esse tipo de coisa, por exemplo. Ele faz a lista ligadas, a lista ligada em Haskell é uma linha. É exatamente a linha que está aí, escrita aí ao lado esquerdo. Em vez de fazer, sei lá, trocentas linhas em C, em Java, em qualquer coisa, para fazer uma estrutura de dados que não é exatamente complexa ainda, mas que tem uma certa complexidade, que é a lista ligada, que ela é recursiva. Vocês estão vendo que me dá essa ideia de recursividade, que eu posso pensar que eu tenho uma coisa que fica se repetindo. Tá? Que lembra, a ideia de uma coisa recursiva é uma ideia que é uma ideia repetitiva. A gente viu lá no começo, né? Para que serve a recursão? Para eu repetir coisas. Tá? Nesse caso, repetir estrutura. Tudo bem? E eu posso fazer isso para criar, isso aqui é o básico para criar árvores, que são basicamente a estrutura de dados que serve para fazer qualquer outra coisa, tá? Em computação, em essência. Tá? Por exemplo, como é que eu poderia fazer uma árvore binária? Eu podia fazer um tipo aqui, tree, que vai guardar asinhos. Por exemplo, uma árvore que guarda... Uma árvore, eu vou chamar ela de uniforme, ela sempre guarda o mesmo tipo lá dentro. Tá? Mas eu podia, inclusive, fazer uma árvore que guarda coisas diferentes. Eu posso fazer uma lista que guarda coisas diferentes. Isso é mais complicado. Aí como é que eu faço? Com as type classes. Eu posso falar assim, vamos fazer uma lista que guarda qualquer asinho, desde que o asinho esteja nessa classe aqui. Sacou? Aí é por aí, as type classes vão servir para a gente fazer essas coisas, entre aspas, heterogêneas. Tá? Só que isso não é simplesinho não, isso é difícil de fazer em qualquer linguagem, tá? Mas enfim. Eu poderia falar assim, cara, o que é uma árvore? Binária, tá? Uma árvore é uma coisa que tem um nó, aí esse nó guarda uma informação, eu vou criar aqui um node, guarda uma informação, um azinho, e ele tem duas sub-árvores, uma esquerda e uma direita. Ué, como é que eu falo que tem sub-árvores? Tree de azinho, a sub-árvore esquerda, tree de azinho, a sub-árvore da direita, certo? E tem um caso que é quando eu parei, eu estou nas folhas da árvore. Aí eu posso, repare que eu posso escolher, tá? Várias escolhas. Eu posso escolher armazenar coisas nas folhas ou não armazenar nada nas folhas. Vou fazer uma aqui que armazena. Um leaf de azinho, por exemplo. Vou fazer um deriving show só para a gente poder fazer uma brincadeira, tá? Porque é interessante ter açúcar sintático para essas coisas. Árvores não tem. Mas é bom ter funções que me ajudam a construir essas coisas, porque senão, vocês vão ver aqui, fazer na mão fica uma coisa meio zoada. Potencialmente fica meio ruim de ficar escrevendo na mão, mas escrever código que faz a coisa normalmente é possível, tá? Naquela representação ali, se eu quiser representar essa árvore aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que eu vou me arrepender de fazer um exemplo meio grande, mas é porque é muito bom fazer um exemplo tão pequenininho, né? Tá? Como é que eu escrevo essa árvore aqui com aquele tipo que está lá? Vamos chamar essa árvore aqui de T, tá? T vai ser... É um node, né? Node. Na primeira posição lá, cabeça da árvore, na raiz da árvore, tem o número 1. E aí na posição à esquerda, na sub-árvore da esquerda, tem um node, certo? Que guarda o número 2. E na sub-árvore da esquerda, desse lugar aí, tem uma leaf que guarda o número 4. Aí eu voltei para o 2 aqui, ó, para completar o lado da direita. Tem um node, guarda o valor 5. Aí tem a sub-árvore da esquerda, que tem uma folha com valor 6. Aí tem a sub-árvore da direita, que tem uma folha com valor 7. Aí fechou esse node do 5, né? Vou deixar aqui a coisa. Aí fechou o node do... Fechou o node do 2, então tem mais um parêntese, certo? Espera aí que eu estou contando os parênteses.
Fechou o node do 2, que é a subárvore da esquerda do primeiro, o node 1, que a gente ainda não terminou de fazer, tá? Aí eu preciso alinhar isso aqui. Preciso fazer a subárvore da direita, que tem uma folha 3. Tudo bem? Então, em essência, repare que eu consigo ir representando essas coisas aqui, meio que desse jeito. Hã? Conta a piada pra mim também, vai. Show Indentation, eu precisava de algum guia pra mim mesmo, não é nem pra vocês, assim, alguma coisa pra mim mesmo, porque eu tava ficando confuso aqui. Tudo bem? Repare, essa é a ideia básica, tá? Não tem muito segredo mais, assim, tá? Tipo assim, não tem muito segredo. Vai entrar uma coisa mais interessante a partir do momento que eu for falar de provas. Hoje eu vou fazer algumas coisas, tá? Mas deixa eu ir indo por partes, deixa eu ir dando mais ferramentas para vocês. Vou voltar aqui, que eu quero falar de listas, e eu vou seguir um certo padrão, tá? Eu vou falar alguma coisa sobre a lista, sobre essa estrutura que é a lista, que é uma estrutura muito básica em programação funcional, tá? É uma estrutura importantíssima, aqui pra gente também, tá? O Lisp gira em torno disso que eu acabei de mostrar para vocês, do cons e do nil, tá? É para fazer absolutamente tudo lá em Lisp. Lisp significa List Processor. Vem daí o nome, tá? Que a ideia é que a estrutura básica que você vai fazer é a lista. Desse jeitinho que eu defini aqui para vocês. Tem o cons, ele guarda duas coisas. Uma coisa é um dado, outra coisa é um ponteiro. E ele tem o nil. O Lisp é daí, aí sai a parada toda, basicamente. Beleza. Aqui em Haskell a gente consegue fazer coisas mais sofisticadas. Mas eu vou seguir um certo padrão, tá? Porque a lista é relativamente fácil de compreender o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês, olha só, tem uma operação que a gente podia fazer nas listas. Por exemplo, percorrer a lista e somar todos os números. Que é uma operação relativamente simples, mas é uma operação, um padrão de programação bastante comum. Percorrer uma árvore e somar todos os números que estão lá dentro é uma coisa comum de fazer também. E é, em essência, a mesma ideia de percorrer a lista. Tá? Então, várias coisas eu vou mostrar como é que faz na lista. E aí depois eu vou generalizar para outras coisas. Usando... E aí isso vai virar meio que uma álgebra. Normalmente essas generalizações tem uma type class que generaliza para meio que tudo e ela tem as suas regras, tem os seus axiomas, sua especificação. Mas eu vou tentar passar a primeira intuição com a lista. Tudo bem? Só toma um pouco de cuidado porque várias coisas que eu vou fazer com listas, vocês vão parar e pensar. Por exemplo, tá esse padrão de percorrer uma coisa. Percorrer e modificar dados lá dentro da lista. Que vai ser o func, então a gente vai dar um nome para isso. É ir em cada elemento da lista e fazer alguma coisa com ele, mas manter a lista, manter a estrutura. Aí você vai falar assim, legal, beleza, quando for lista é isso aqui. Aí eu vou criar na sequência uma caixinha que vai ser o maybe, que só tem um dado lá dentro, não tem nenhum. O que significa aí percorrer essa estrutura? Significa ir lá dentro modificar o dado que só tem um lá dentro. Beleza, é igual na lista, só que é como se fosse o caso da lista que só tem um elemento. Tranquilo. Só que tem várias coisas, algumas coisas que a gente vai fazer que vão ficar muito estranhas. Se você ficar pensando que a estrutura é uma caixa e tem dados lá dentro. De novo, vou chamar atenção antes até de aparecer a primeira vez, tá? Porque eu vou começar a fazer, a partir de hoje, coisas aqui, pensando. Tem uma caixa, tem dados lá dentro. Mas algumas coisas não são caixas que têm dados lá dentro. Algumas coisas são processos que precisam ser executados para produzir dados. Aí o que significa mapear, fazer o functor nisso? Significa executar o processo, pegar um dado e aí processar o dado depois. Só que eu vou mostrar para vocês que isso é a mesma coisa de percorrer uma lista, em essência. Que é a mesma coisa de percorrer uma árvore, que é a mesma coisa de percorrer o maybe, que é a mesma coisa de percorrer várias outras coisas que não são listas. Tudo bem? Então assim, a gente vai generalizar bastante vários padrões. Por isso que todo mundo ficou tipo, caralho, Haskell é muito difícil, mas tá meio que virando mainstream, porque todo mundo olhou e falou, caralho, os caras acharam uma boa abstração para um monte de problemas que a gente tem o tempo todo. E normalmente, tá? Normalmente, reparem, quando você encontra alguma coisa assim que consegue explicar dezenas de outros fenômenos, essa coisa que você encontra é muito poderosa. É difícil aprender ela normalmente.
mas essa coisa é muito poderosa. E aí, se você domina ela, cara, você fica muito poderoso, porque em vez de ter que aprender 10 padrões de coisa, ou 50, ou 100, você aprende um padrão que serve pra, tipo, tudo, entre aspas. E aqui eu vou mostrar pra vocês alguns padrões que servem, tipo, cara, assim, pra uma generalidade muito grande. E o mainstream tá se encaminhando pra elas, pra usar elas. Tudo bem? E de novo, repetindo, tá? A minha intenção é deixar vocês bem equipados pra entender pra onde que o mainstream tá indo. Só que vocês também vão estar bem equipados, na minha opinião, depois vocês entenderem a brincadeira toda, pra ver pra onde é que isso daqui tá indo. Porque isso aqui tá, sei lá, 20 ou 30 anos adiantado em relação ao mainstream. Tudo bem? E aí, em vez de você virar um cara que tá entendendo o ano que vem do mainstream, ou, sei lá, daqui a 5 anos do Python, do Java, do C++, tem como você, eu acredito que você vai estar preparado para entender o que é o daqui a 10 anos do Haskell, talvez. Ou daqui a 5 anos do Haskell. Que significa daqui a 30 anos do Java, talvez. Tá? É isso que eu quero deixar vocês nesse ponto. Que aí vocês fazem o que vocês quiserem. Aí já não é comigo. Tá? Mas vamos seguindo aqui. Tem várias sintaxes que são synthetic sugar. E uma hora a gente vai abrindo as caixas pretas. Mas vamos ver coisas que parecem ser tipo operadores nativos da linguagem, mas são só funções. Tá? Para criar listas, eu posso escrever o seguinte, ó, anotação 2 pontos, falar assim, primeiro elemento, 2 pontos, o último elemento, e ele faz para mim... Opa! Preciso dizer... Ai, é um inferno isso, cara. E ele cria para mim os elementos intermediários, porque ele consegue inferir uma regra que fala assim, esse aqui é o primeiro, esse é o último, e eu tenho uma certa regra que fala, se eu tenho o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, não é o segundo. Qual é o próximo, qual é o próximo, qual é o próximo, eu tenho alguma forma de produzir o próximo. Obviamente não, mas vocês já devem começar a se adiantar, que tipo assim, para eu conseguir fazer isso eu preciso implementar algum tipo de type class, que me dá essa noção de qual é o próximo. Tem alguma função que significa, dado um elemento, qual é o próximo? Dado um elemento, qual é o próximo? Dado um elemento, qual é o próximo? E essa função vai ser chamada aqui por baixo dos panos, mas tem uma sintaxe para isso aqui. Tudo bem? Uma hora a gente vai achar ela. Mas eu posso fazer isso. Eu posso fazer até coisas do tipo assim, eu me dou o primeiro elemento, dou o segundo elemento, e eu falo para ele, cara, constrói aí de acordo com a regra que você inferir. Se me deu 1 e me deu 3, claramente é para pular o 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Vai para ir de 2 em 2. É bem interessante, né? Tá? Mais o quê? Mais elementos como? Aí é o que não é tão poderoso assim. Você dá um, dá o próximo e ele tenta calcular uma certa diferença. Não faz muito mais que isso. Também não é mágica. Sim. Também não é mágica, tá? Sim. Tem uma regra bem específica que está acontecendo ali dentro. Mas a regra é fácil de inferir. Tipo, ele vai calcular a distância entre esses dois caras. Tá? Esses dois caras eles têm que ter uma distância inteira. E aí ele tem alguma função que você fala assim, beleza, eu tô aqui, eu preciso andar 3, ou preciso andar 7. Ele sabe andar de 1 em 1, ele sabe andar de 7 em 7. Ele sabe produzir código para isso, tudo automatizado. Tá? Mas não faz mágica também. Tudo bem? Legal. Eu posso vir aqui e falar assim, não dar o último elemento para ele. Tá? O que eu estou falando para ele? Eu estou falando para ele, começa aqui, a regra do próximo você sabe qual é, e eu não falei onde você para. Aí o que ele vai fazer? Ele vai produzir sem parar. Inclusive, filha da mãe. Eu estou fazendo isso dentro do Emacs, velho. Isso é muito perigoso, tá? Assim, às vezes dentro do Emacs, porque o Emacs fica doido aqui. Mas em essência, deixa eu ver se ele vai fazer. Aí, em essência é para ele ficar produzindo a lista e não é para parar nunca, né? Isso aqui é uma lista infinita. Vocês concordam comigo? Tá. Não, calma. Até aqui tá seguro ainda. Eu já fui muito longe nisso. Mas calma. Isso aqui, repare, é uma lista infinita. Se eu tentar usar isso aqui em algum tipo de computação, por exemplo, se eu precisar percorrer essa lista para decidir para calcular o comprimento dela, por exemplo, eu vou ficar preso no loop infinito. Vocês concordam comigo? É um caso de bottom, né? Que a gente chamou de bottom esse fenômeno. Tá? É uma computação que não tem fim. Não para. Tá? Então quer dizer que isso aqui é bottom também.
Agora, um certo cuidado, porque eu falar que isso aqui é bottom, e eu falei que o bottom é entre aspas, é como se fosse um erro, alguma coisa assim, não é um erro, necessariamente. É coisas desse tipo, coisas meio problemáticas, que eu não consigo tomar uma decisão final. Tá? Eu não consigo tomar uma decisão final sobre o que é isso. Mas eu consigo extrair informação disso. Eu consigo saber que o primeiro elemento é o 1. Tem uma função aí que extrai o primeiro elemento de uma lista. Chama head. A gente vai ver a implementação dela, não sei se hoje, mas a gente vai ver em breve. Ela extrai o primeiro elemento da lista. Tem aí um erro feião, mas está lá, 1. Tudo bem? Ó, a computação infinita, a lista infinita não é uma coisa que trava tua computação por completo. Tudo bem? E a gente vai falar mais sobre isso aqui, a ideia de lazy, do lazy evaluation. Eu não crio a lista infinita. Eu crio o tal do func, que eu comentei aqui com vocês, aqui atrás, ó, func. Quando eu faço aquilo, ele cria uma coisa que sabe produzir a lista infinita. Passo a passo. Mas ele só produz o processo, ele não executa o processo. Ele cria uma estrutura de dados que representa o processo. E esse processo pode ser executado ou não. Na hora que eu faço lá o head da lista, a gente vai ver a implementação. Ele faz pattern matching na lista, e ali só pode ser duas coisas, né? Ou um elemento com o resto e uma lista, ou new. Ele faz o pattern matching e fala assim, se você encontrar o padrão x, cons e o resto da lista, o resultado é x. Aí o que o compilador vai produzir código para você, o interpretador? Ele vai falar assim, beleza, tem um head de um func, que é aquele ali, da lista infinita, que a gente está vendo que é a lista infinita. O software não sabe o que é. Ele só sabe que é uma coisa que tem que ser executada. Aí ele fala, preciso executar isso aqui para saber o padrão, para fazer o matching, o pattern matching. Aí ele executa, entre aspas, um passo daquele func. E aí ele produz um cons alguma outra coisa, que é um outro func que produz o restante da computação. Só que isso já é o suficiente para ele fazer o pattern matching, que é um cons alguma coisa. Aí ele fala, opa, tem esse padrão lá nas equações do head. Então o resultado é o primeiro elemento que está aqui, que é 1, o elemento está aqui, 1. Aí ele só executou até aí a computação. Tudo bem? Ele vai executando à medida que os dados forem sendo necessários. E o que driva, o que vai... E, tipo assim, é uma forma diferente de pensar como os dados são produzidos. O que a gente está acostumado tem um processo que produz dados, e ele produz os dados na hora que, tipo assim, a linha, linha por linha, né, que a gente vai pensando, cheguei nessa linha, produz os dados. E aí tem uma próxima linha depois que usa esses dados de alguma forma. Eu gosto de pensar nisso, que é como se eu estivesse produzindo os dados e empurrando os dados para dentro de um processo. Eu estou empurrando as coisas. Como se eu tivesse uma bomba que produz dados e empurra os dados para dentro das funções. Tá? Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. É como se eu executasse, tivesse uma linha que produz dados e ele não faz nada. Porque eu não tenho uma bomba que empurra dados. É como se eu tivesse uma piscina com dados. Passiva. Se eu quiser tirar alguma coisa dali, eu preciso que uma bomba que que suga os dados dali. Tá? Repare que é um modelo mental diferente. Você até ficou tipo, nossa, eu não tinha pensado que era assim. A gente chama isso tem várias pessoas que vão chamar isso de streaming. Em vez de você ficar empurrando os seus dados, você vai sugando os dados à medida que você vai precisando. É exatamente o que o YouTube faz, o Netflix faz, tá? É exatamente o que eles fazem. Ele não empurra dado para você, você suga dados dele. Você vai falando para ele, vai me dando dados aí. E aí você, localmente aqui, o que ele faz? Você fala assim, quero ver tal filme. Você entra lá, tem uma interface e tal, API, aquelas coisas que você sabe fazer, REST, é daquele jeito. Lá, né, chegou, autenticou, pá, vai, ficou olhando lista, né? Tem um método lá na API que é, me dá esse filme aqui, eu quero assistir esse filme aqui. Tá? Aí lá no aplicativo da Netflix, onde é que seja implementado, vai abrir um canal, um channel lá, tá? Em vez de ficar puxando numa API, você puxar todos os dados e fazer o download do filme, não é assim que funciona. Tá? Que seria a ideia de o Netflix estar empurrando os dados em cima de você. Não é assim. Ele abre um canal, fala assim,
À medida que você for lendo bits desse canal, bytes aqui nesse canal, você vai lendo o filme. Aí o que você faz? Você cria um buffer aqui do seu lado, por isso que ele fica girando uma coisinha e bufferiza. Ele até mostra uma barrinha, enche um pouquinho e começa a rodar a coisa. No YouTube é bem visível, né, que ele vai enchendo uma barrinha à medida que ele que você vai vendo a coisa. Ele está bufferizando a coisa. É você que está indo lá em algum lugar, na piscina, onde estão os dados, e fala assim, me dá mais 7 minutos do filme. Aí vem, ele vem dando os dados para você. Aí você guarda. Não preciso de mais do que isso, eu vou exibindo. Daqui a pouquinho, quando o meu buffer está esvaziando, eu vou lá de novo naquele canal e falo assim, me dá mais 7 minutos, me dá mais 3 minutos e 47 segundos. Aí você vai, suga mais um pouco de dados, guarda aqui, vai exibindo. Você está sugando os dados. É exatamente o que está acontecendo aqui. O modelo é esse. O modelo mental de como é que os dados são produzidos. Você vai sugando os dados à medida que eles estão sendo necessários. Em vez de ficar empurrando os dados e produzindo dados. Por quê? Tá? Porque pode ser que você não precise dos dados. A ideia, por isso que a gente chama de lazy. Repare, eu não preciso produzir toda a lista infinita para saber que o primeiro elemento é 1, ali naquele exemplo. Eu produzo o primeiro elemento, sugo ele e falo assim, é 1. Eu só precisava disso, o resto jogo todo fora. E jogar fora não é produzir os dados e jogar eles fora. É um func, que é uma estrutura que representa uma computação que precisa acontecer. É só falar, não preciso mais dela, joga fora. Nunca aconteceu a computação. Então tem vários casos onde isso é altamente eficiente. E vários casos que isso é uma merda. Tá? E vários casos onde isso é uma merda, não vou falar. Mas tem vários casos onde isso é altamente eficiente. Vocês podem imaginar várias situações onde isso é altamente eficiente. Dei um exemplo aqui, tá? Streaming de vídeo, por exemplo. Esse aqui é o modelo básico mental. Óbvio que é bem mais complicado fazer isso no Netflix da vida do que, tá? Aqui o que a gente vai fazer. Tudo bem? Mas é o modelo mental aqui. Gostaria que vocês pensassem, que já tem esse modelo na cabeça. Tá? Legal. Outra coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer isso com tipos de dados que eu defini. Não é uma coisa exclusiva para os números ali. Tá? Vou definir um tipo de dados aqui, ó, data T, e ele vai ter esses construtores aqui. 5 construtores. Ele pode ser A, B, C, D ou E. Tá? E eu vou derivar show, que a gente já viu o que significa, né? O que significa esse deriving aqui e tal, mas a gente vai ver mais coisas sobre essas coisas aí ao longo do tempo. E eu vou derivar o eq, eu vou derivar um word. O eq é o que serve para fazer igualdade, é o que tem igual a igual. O word é o que serve para ordenar. O ordenar ele tem um menor ou igual. Aí eu consigo dizer quem vem antes de quem. E eu vou derivar o enum. O enum é para ser capaz de enumerar as coisas, colocar as coisas em ordem. Enumerar é dizer, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, dizer essa operação do próximo. Não sei o que ele está reclamando. E aí eu posso escrever assim, ó, me dá uma lista que começa no A e termina no D. Ué, velho. Data T é igual a isso aí. O que ele está reclamando aqui? Not in scope. Ah, é óbvio que não está em scope, porque precisa de um espaço aqui. Aí ele sabe fazer. Tudo bem? Tudo bem? Onde é que está a mágica desse tipo de... Repare, eu posso fazer isso para... Eu defino meu tipo e eu consigo fazer isso para qualquer tipo, tá? Tá embutido lá. A mágica aqui nesse caso é essa classe enum, que tem um successor. Sucesso é o sucessor. Você me dá um número e define qual é o próximo. Repara que ele sabe derivar. Ele sabe derivar. Ele deriva na ordem que ele vai fazer uma implementação padrão na ordem que eu dei para ele. O primeiro foi o A, o segundo é o B, o segundo é o C, o terceiro é o C, depois o D, depois o E. Se eu não falar nada, mas eu posso definir diferente. Uma ordem diferente. Tudo bem? Lembra que eu posso fazer do jeito que eu quiser. Todo mundo bem até aí? Todo mundo bem até aí? Legal. Outra coisa, nossa, isso aqui é muito foda. Tem em Python isso aqui, o pessoal de Python usa o tempo todo. Um certo nicho de Python usa o tempo todo. A gente vai chamar de compreensão de listas. Tá? Que é uma noção muito parecida que a gente fazia com notação de conjuntos, que a gente fazia lá na matemática, que eu não vou ficar entrando no detalhe aqui com vocês. Mas como é que eu posso definir... Vamos lá, deixa eu fazer um exemplo, e aí eu explico, vocês vão entender o exemplo.
Eu vou definir aqui a notação das listas, né, o colchetezinho. Aí eu vou usar a barrinha para separar em duas partes a definição. Na parte da esquerda, eu vou colocar o padrão de construção de cada elemento da lista. Então, estou dizendo que cada elemento da lista vai ser uma tupla que tem uma coisa que eu chamei de I e uma coisa que eu chamei de J. No primeira posição e na segunda posição. Precisa dizer agora quem é o I e quem é o J. Tá? Para dizer quem é o I e o J, eu posso usar duas coisas. A primeira coisa eu vou chamar de geradores. São os geradores do I e do J, geradores de dados. Tá? Esses geradores têm essa notação aqui. O I, que é a variável que eu fiz o bind lá do lado esquerdo, estou criando os Is aqui do lado direito. Tá? Com a setinha para a esquerda. E aí aqui eu coloco uma lista com esses elementos. Aí o que significa? Significa o I vai ser igual a 1 e o I vai ser igual a 2. Eu vou percorrer aquela lista. 1, 2. Eu vou separando com vírgulas. O J, nesse meu caso aqui, eu vou fazer a lista de 1 a 10. Então percorre a lista de 1 a 10. Tá? Isso quer dizer percorrer duas listas simultaneamente. Então quer dizer percorrer primeira lista 1, I igual a 1, J igual a 1. Depois, I igual a 1, J igual a 2. Depois, I igual a 1, J igual a 3. E combinando e montando a lista lá com as tuplas, que é o que eu estou falando para fazer com o I e com o J. Todo mundo bem? Concordam comigo que isso aqui é um loop alinhado, né? São dois for loop, um com índice I e um com índice J. Por isso que é foda isso aqui. É uma forma muito elegante de escrever loops, tá? E isso aqui vai virar literalmente código máquina, vai virar um loop alinhado com o outro. Se não tiver coisa melhor para fazer, porque tem otimização em cima disso. Hã? Isso. Mas é porque isso aqui é melhor do que loop, porque eu posso fazer mais uma coisa junto. Repare que isso aqui são geradores. Eu gero os dados. Eu estou gerando os dados dos loops. Tá? Eu posso aqui filtrar esses dados. Eu posso falar assim, esse dado faz um contínuo, dá um skip nele. Esse dado joga ele fora, não quero ele. E aqui o que eu preciso fazer é passar um predicado, uma função que retorna um booleano. Tá? Que dado um elemento retorna um booleano. Por exemplo, eu quero só os J's pares. Even é uma função que pega um número e diz se é verdadeiro ou falso se ele for par ou não par. Se ele for par, é verdadeiro. Tudo bem? Então repare, isso aqui é mais interessante. Isso aqui é bem parecido com um exemplo que eu fiz lá na primeira aula com vocês, que eu falei que em C, em Rust, mistura, né, a lógica de negócio com a lógica do programa e tal. Aqui é uma forma de a gente falar assim, cara, deixa eu fazer a coisa, tem um mecanismo que eu não... repara, eu não estou escrevendo aqui for alguma coisa e eu estou dizendo como é que eu controle. Eu estou dizendo, o I vai assumir esses valores, o J assume esses valores, me dá as combinações. Joga fora esses J's aqui. Se essa regra for... Se você testar esse J e ele for falso, joga ele fora. Não usa ele. Essa lista é o que a gente espera, tá? Percorrer os uns com o 1 com os pares, depois o 2 com os pares e combinar isso tudo numa lista. O pessoal de Python usou muito isso, eu acho. Pelo menos eu vejo muito código assim, por aí, tá? Em vez de ficar escrevendo... Pessoal de Python que manja um pouquinho mais, né? Porque o padrão, a primeira coisa que você aprende é um for, aí você escreve um for, e aí dentro você bota o for J, e aí ele fica testando aquelas coisas que, porra, o cara já fazia isso nos anos 60. Bem próximo de processamento de sinais? Em Python, a galera usa para processamento de imagem. Esse tipo de construção de listas. Porque tipo, quando você for dar essa ideia de loops alinhados, né? Então, assim, sei lá, tem coisa melhor do que isso na minha cabeça. Tem coisa melhor que isso, que eu vou mostrar pra vocês lá na frente, a mônada da lista faz isso aí, e é muito sinistro. Porque, vocês vão ver, é muito cabuloso. Hã? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, pode fazer de maneira daí, que seria, por exemplo, ao invés de J seria o I, que está filtrando. Mas da maneira inocente
que você ia verificar de cada combinação, depois excluiria. Isso. Mas ele deve utilizar para, se o primeiro já não for, então ele já exclui. Ele vai reescrever isso aqui com functor. Aí, só que eu preciso explicar em algum momento para vocês o que é o functor para você entender o que ele está fazendo por baixo dos panos. Aí você vai entender que isso aqui nada mais é do que uns fmap, que é uma função específica, e tem teoremas de fusão do fmap, que eu vou mostrar para você. Que significa assim, eu consigo, na hora que eu vejo esse padrão, eu consigo criar um outro padrão, eu consigo reescrever isso para um outro padrão que faz menos computação. Que em vez de percorrer a lista 2 vezes, percorre só uma vez, por exemplo. Tá? Mas deixa um pouco mais para frente. Eu não sei dizer se eu vou falar na aula, mas com certeza vai estar escrito na nota de aula em algum momento, vai aparecer isso lá. Tá? Mas por enquanto, só pensa assim, pensa o modelo mental. O gerador vai gerando os dados para mim e atribuindo um de cada vez lá nas variáveis que eu estou fazendo bind ali do lado direito, eu consigo filtrar elas, e do lado esquerdo eu coloco o padrão que eu quero seguir com essa, o que eu quero fazer com as variáveis que eu fiz binding ali do lado direito. E aí ele vai fazendo caso a caso e percorrendo. E aí lembra que isso é lazy, né? Se eu só preciso do primeiro elemento, só produz o primeiro. Se eu só preciso dos primeiros 5, ele só produz os primeiros 5. Todo mundo ok até aí? Beleza. O exemplo do Python é quando tu coloca o gerador de lista, né? X for X e A. Eu não sei como é que é a sintaxe. Eu não sei como é que é a sintaxe de cabeça. Ele faz tipo como se fosse loop, vai escrevendo os loops. Python ele converte em loops mesmo. Isso. Então, Python reescreve em loop, usando loops mesmo. Não sei dizer se tem alguma otimização em cima. Aqui ele não vai reescrever usando loops, até porque não tem loop. Não tem um for. Ele vai reescrever em termos de outra coisa. Tudo bem? E aí essa outra coisa tem teoremas que permitem otimizar. E o compilador sabe desses teoremas e ele fica tentando reescrever e fazer inline, fazer um monte de coisa, 1000 análises para tentar otimizar a parada. Realmente, já gerar o código que vai lá para o LLVM, já vinha otimizado, porque o LLVM otimiza em cima disso, né? Todo mundo ok? Aliás, LLVM se ficava usando LLVM, tá? Porque, tipo, acho que desde a versão 6 ou 7, acho que desde a versão 6 do GHC ele tem um back-end nativo que é o default. Que é muito bom. O LLVM aqui é bom para fazer coisa numérica. Acaba gerando um código melhor, não sabe sei lá por quê, tá? Mas de certa forma, é a recomendação. Tudo bem, gente? Tudo bem? Legal. Vamos fazer coisas com listas. Primeira coisa mais básica que a gente pode tentar fazer com listas, tá? É juntar duas listas numa lista maior, fazer concatenação. Uma das operações mais básicas que você pode imaginar. Eu tenho uma lista 1, 2, 3, outra 3, 4, 5, 6, eu quero fazer uma só que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aí isso aqui vai abrir para eu ir falando de álgebras, porque isso vai ser interessante. E provas e coisas, tá? Então eu quero definir uma função, que eu vou chamar aqui de mais, que precisa pegar uma lista de Azinho, uma segunda lista de Azinho e produzir uma lista de Azinho, que a ideia é juntar tudo numa lista grande. Pegar duas listas menores e concatenar. Todo mundo bem? Então vamos fazer, tá? Qual que é a ideia? Eu sei a estrutura da lista, né? Então eu posso fazer pattern matching nas listas. Eu vou fazer o pattern matching na lista da esquerda, no primeiro elemento. É uma opção minha, que é o que está implementado de fato no código-fonte da biblioteca básica. Tá? Isso vai ter implicação na hora que a gente for provar teoremas. Mas você podia fazer pattern matching na segunda lista. Sei lá, o que é... Aí você pode me perguntar, professor, mas qual gera o código otimizado? Você faz os dois, faz benchmark e vê, eu sei lá. Tá? Em princípio eu não sei dizer. Em princípio ninguém sabe dizer, tá? Você faz os dois, faz benchmark dos dois e esse é assim que você faz para decidir o que é mais rápido. Então vamos lá. Pode vir uma lista vazia e do lado direito tá vindo uma lista que eu vou chamar de Y. É bem normal essa notação, tá? A gente fala assim, uma lista, em vez de Y, a gente chama de Y. A gente dizer que é Ys, porque tem vários Y dentro da lista. Mas assim, é só uma...
vamos chamar assim, uma certa coisa de cultura, tá? Uma lista de listas, aí você chama de, sei lá, XSS, de XS, sei lá, tá? Mas vocês entenderam a ideia, tá? Tem vários Y lá dentro. Isso aqui é para ser Y, né? Porque eu tenho a lista vazia, concatenar com uma lista que tem coisas, é para pegar da direita e pronto. Certo? Eu estou dizendo o que tem que ser. Legal. Próxima coisa é o segundo padrão. Pode ser assim, né? A lista da direita foi construída com cons. Aí o cons tem o elemento X e o resto da lista, que são os X's. Por isso que é comum esse padrão, tá? Para a gente diferenciar o que é um elemento e o que são vários elementos, o que é uma lista. Isso aqui, se eu concatenar com uma lista maior, com uma outra lista Y, tá? Tem que ser X, o primeiro elemento tem que ser X, o primeiro de todos, tá? E do lado de cá vem o resto da lista. O resto dessa lista tem que ser o restante da primeira lista concatenado com a segunda, certo? E aí perceba que aqui está acontecendo, bem, vocês veem meu mouse, né? Bem aqui, ó, está acontecendo a chamada recursiva, porque esse mais é a exata função que eu estou tentando definir. Certo? E aí o que está acontecendo? Ó, intuitivamente, tá? Se eu der uma lista aqui para vocês, e é bom essa noção, o que eu vou fazer aqui agora, nem sempre é fácil de pegar, tá? E é talvez uma das dificuldades de analisar coisa em Haskell, que é meio que saber qual a complexidade de um certo algoritmo. Isso é bem mais difícil do que parece. Porque a ordem das coisas não é, tipo assim, eu faço e eu empurro para você, eu vou sugando. Então é bem mais complexo saber a complexidade das coisas, tá? É mais difícil mesmo. Mas olha só o que está acontecendo. Se eu tiver a lista aqui, 1, 2, 3, e eu vou concatenar com a lista 4, 5. Precisava deixar aquela definição na tela, para vocês poderem ver, peraí. Que melequinha. Vai bagunçar de geral o meu negócio. Vou deixar aqui. Por quê? Como é que eu vou executar? Vai lá nas equações e vê. Tem um padrão para isso aqui? Se tiver, aplica o padrão e reescreve. E aí fica fazendo isso, calculando. Tá? Então vamos lá. Do lado esquerdo, tem uma lista construída com cons. Tem uma equação para isso, certo? Então eu vou poder reescrever e dizer que isso aqui é igual a 1, 2 pontos. O que sobrou da lista da esquerda, que é 2, 3, mais, 4, repete a lista da direita. Copia. É isso que está escrito na segunda equação. Aí, esse aqui já está no lugar, né? Já está pronto essa ali. Agora vamos olhar o que tem daqui para cá. Tem uma equação para isso? Tem. A segunda equação. Então vai ser 2, 3, opa, deixa eu escrever assim. 3, senão vai ficar confuso. Mais. Vamos dar a anotação aqui no meio, que não é legal, mas eu acabei de reparar que fiz besteirinha no começo. Ninguém viu nada. Beleza? Segue o baile. Porque lembra que isso aqui, ó, na verdade é 3 cons, lista vazia. Então vamos lá. Tem uma equação para avaliar daqui para lá? Tem. A segunda equação, tá? Que é com cons. Então eu posso escrever isso aqui, é 1, 2 pontos, 2, 2 pontos, 3, 2 pontos, lista vazia, mais, 4, 5, certo? Estou omitindo aqui os parênteses, mas essa coisa funciona do jeito que vocês esperam. É associativa direta. Todo mundo bem? Seguindo, para avaliar o que tem dentro do parênteses. Tem uma equação para isso? Tem. A primeira, que fala assim, copia o resto. Então, 2, 3, 4, 5. E aí não tem mais reescrito, é só sintaxe que eu vou mexer para ficar familiar. Isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Essa é essa lista, tá? Aí olha só uma coisa que aconteceu.
Eu dei uma lista para vocês com N elementos, uma segunda lista com M elementos. Eu percorri todos os N elementos da primeira lista. Mas eu não percorri nenhum dos M elementos da segunda lista. Certo? Eu não estou provando nada, tá? Mas fica meio evidente que essa operação, do jeito que ela está implementada aqui, eu preciso percorrer todos os elementos da primeira lista para poder montar a concatenação. E aí o último elemento lá, que é quando eu entrar vamos chamar assim, no domínio da segunda lista, é só copiar a lista e vir, certo? Todo mundo bem até aí? Então a gente vai dizer que a complexidade desse negócio aqui é N, onde N é o tamanho da lista da esquerda. Tudo bem? Essa é a complexidade desse algoritmo aqui. Não sei dizer se dá para fazer melhor do que isso. Tá? Normalmente não é tão simples de sacar quanto que é a complexidade da parada. Várias vezes é bem mais complicado. O laziness atrapalha muito fazer essa análise. Tá? Ajuda em umas coisas, atrapalha muito nisso aqui. Muito mesmo. Tá? Não é trivial. Mas aqui nesse caso, deu para ver o que está acontecendo. Todo mundo bem até aí? Sim. Definir ela como infixa, sim. Pode ser, por exemplo. Mais ou menos. Tem regras para isso. Tá? Se eu quiser definir uma função infixa que o nome é add, tá? Por exemplo, add pega um num de azinho, faz isso, por exemplo, tá? Teoricamente eu defino assim, né? Add xy, tá? Igual a alguma coisa, ou eu faço x tick, backtick, assim, igual a alguma coisa. Você usa esse crase, você bota crase para falar, isso aqui é um operador infixo. Tudo bem? Por que eu não precisei fazer isso lá no mais? Você vê que não tem crase no mais. Toda vez que o nome da coisa começar com um símbolo especial, ponto, mais, não é um caractere, vamos chamar assim, do alfabético, aí ele é, por padrão, considerado infixo. Aí, para não ser infixo, você tem que botar entre parênteses. Tem essa regra aí. Tudo bem? Eu sinceramente, eu prefiro definir minhas coisas todas prefixas e aí criar os operadores falando, esse operador é igual ao nome da coisa prefixa que eu já fiz. E eu uso muito, eu pessoalmente, coisa minha, eu prefiro usar coisas infixas com nomes em vez de símbolozinhos. Tá? Vários símbolozinhos eu uso símbolozinhos, que já estou muito adaptado. Mas tem muito lugar que eu olho e falo, velho, eu me recuso a usar esses símbolozinhos, porque fica tanto símbolozinho que fica zoado demais. Tem uma biblioteca em particular que chama Lens. Lens. É uma técnica que o pessoal chama de optics, né? Que é uma técnica que nada mais é, tá, do que você definir getters e setters para os tipos. Tá? Getters e setters para os tipos. Tudo bem? Que é para quando os tipos são muito aninhados, quando tem estrutura muitos níveis uma dentro da outra, tá? Porque lembra que a gente pode fazer soma de produtos, e aí botar produto dentro de produto, e soma, fazer uma coisa muito bem complicada, assim, com muitos níveis. Fica muito ruim com o mecanismo padrão aqui de acessar um dado muito lá dentro de uma estrutura. E entrando numa estrutura e percorrendo ela assim, tipo, quero pegar esse dado aqui e mudar ele. Tá? Aí tem essa técnica que chama lenses, que a gente não vai ver aqui, tá? Infelizmente. É muito bacana, mas eu mesmo tenho muita dificuldade de entender todo o potencial dessa coisa. Tá? Mas a ideia básica é isso. E aí esse pessoal assim, o cara que inventou isso que teve essa sacada dessa biblioteca, que chama Lens, é um cara que chama Edward Matt. Esse cara é um alienígena. Eu não tenho o mesmo tipo de cérebro que ele, velho. O tipo de cérebro dele é de um bicho superior, velho. Eu não tenho essa mesma capacidade. Não tenho nenhum problema em dizer.
Eu não tenho como. Não é o mesmo ser que eu. Assim, claramente é um ser superior. Tá? Esse cara, ele é famoso por escrever tudo com notação em fixa. Que a gente vai chamar de point free. A gente vai fazer algumas coisas point free aqui. Mas você vai ver que rapidamente, point free é legal porque você esconde coisas. Você escreve menos coisas. É menos símbolozinhos na tela. Menos letrinha na tela. Só que, cara, você precisa aprender a ler símbolos que você precisa decorar muitos símbolos. Pensar muito. Eu tenho dificuldade. Beleza? Mas, enfim, você pode fazer do jeito que quiser. Vai ter alguns de vocês que vão preferir point free notation. Vai ter gente que vai preferir point full notation. Eu vou explicar quando for conveniente o que significa isso. Todo mundo bem até aí, gente? Todo mundo bem até aí? Legal. Deixa eu fazer uma... Vocês viram que eu estou pulando muitas páginas, tá? Guarda isso aqui por enquanto. Vamos fazer uma divergência, sei lá, uma digressão, que não é exatamente uma digressão, para eu explicar a coisa para vocês. Dá tempo. Dá tempo. Ai, ai. Eu estou tentando pensar como é que eu vou começar, tá? Mas, enfim. Eu não tenho uma coisa muito bem definida. Porque o ideal era eu ter um problema, mostrar para vocês a solução do problema. Mostrar para vocês a solução do problema. E aí tentar generalizar. Mas eu não pensei muito como é que eu farei isso, porque eu precisaria de muitas coisas para ter um problema minimamente interessante. Eu vou fazer um problema mais interessante na frente, daqui a umas aulas. Que aí eu junto várias coisas e vou mostrando como é que usa. Vamos lá. O que eu quero fazer aqui? O meu objetivo, tá? É capturar esse padrão que a gente acabou de ver, de concatenar coisas. Eu quero generalizar esse padrão agora. Tudo bem? É muito fácil de generalizar, tá? É só fazer uma type class, botar lá e falar que tem que ter uma operação e ela tem que ser do tipo azinho, azinho, azinho e pronto. Mas eu não quero só fazer isso. Eu quero falar qual é a especificação que eu espero sobre a implementação dessa noção de concatenação. Eu quero dizer o que significa concatenação para qualquer tipo que se preste a fazer concatenação. Tá? É isso que eu quero fazer agora com vocês. A ideia disso, tá? Tem uma ferramenta matemática para isso. Chama álgebra. Tá? O que é mais precisamente, tá? Chama estrutura algébrica. Então eu quero começar a definir estruturas algébricas com vocês. Tá? Aqui, hoje, eu quero definir 3 estruturas algébricas, três estruturas, 2 das quais a gente usa... Na verdade, uma delas a gente usa meio que corriqueiramente em programação, mas para chegar nela eu preciso das outras 2, porque é uma questão de ir acumulando coisas. Tá? Então vamos lá. Então vamos definir primeiro. O que é uma estrutura algébrica, tá? Estrutura algébrica. E aí lembrando, tá? Aqui é curso de engenharia, não é curso de matemática. Isso aqui pode ficar muito, muito sofisticado lá na matemática. E fica. Tem uma disciplina inteira na matemática, uma álgebra abstrata, que começa a falar com isso que eu estou falando aqui agora, tá? Que eu vou falar aqui para vocês durante 30 minutos. Eles ficam falando, sei lá, tem séculos falando sobre a mesma coisa, sobre isso. Então, sim, tá? Então, mas vamos lá. Vamos tentar ver a coisa de um jeito que a gente vai entender e que vai ser útil. Uma estrutura algébrica é uma combinação de 3 coisas, tá? A primeira delas é um conjunto que eu vou chamar de A, que tem elementos. A de álgebra. Conjunto onde eu vou pegar elementos, onde eu vou coletar elementos. E os elementos são os dados que, aqui no nosso contexto, são dados que vão ser processados. Esse conjunto, em essência aqui pra gente, são um tipo. É o tipo bool, tipo char, tipo int. É de onde eu vou pegar os elementos que vão ser processados. Como é que eu produzo os dados? De onde vêm os dados? A segunda coisa é isso aqui, mais uma coleção de operações sobre o A.
Tá? Isso quer dizer, é uma coleção de funções que entra A e faz alguma coisa. Potencialmente, produz B. Não precisa, em primeiro momento, está tudo dentro, está só dentro daquele conjunto. Tá? A história algébrica não se preocupa com isso. As que a gente vai ver, você vai ver, eu vou pedir mais coisas. Uma das coisas que eu vou pedir é, eu quero que as operações sejam fechadas, ou seja, entra coisas do A e sai do A. Fica só ali no A. Mas isso é um requisito adicional. Tá? E aí eu posso ter várias dessas. Em especial, a gente está bastante interessado nas estruturas algébricas que tem operações binárias, tá? Que entra 2 dados do tipo Azinho e produz um novo. Pega 2 elementos, uma entrada, e faz alguma coisa com eles. A gente vai estar muito interessado nesse tipo de operação. Isso não quer dizer que não tenha outros, mas bastante interessado nesses casos aqui. Mais uma terceira coisa, que é um conjunto finito de identidades que envolvem essas operações, que a gente vai chamar de axiomas. Tudo bem? Exemplo. Um exemplo que a gente já conhece. Vamos imaginar que isso aqui é o conjunto dos números reais. Isso aqui poderia ser, por exemplo, a operação de mais e de vezes que a gente está acostumado. Tá? Poderia escolher assim. Para formar uma determinada estrutura algébrica, tá? Eu estou restringindo só esses 2 aqui. Se eu botar mais coisas, vira outras estruturas. E eu poderia escolher como axiomas coisas como A mais B mais C tem que ser igual a A mais B mais C. A associatividade da operação de mais. A vezes B vezes C igual a B, C. A associatividade da operação de multiplicação. Eu poderia ainda escolher A vezes B mais C igual a AB mais AC. Distributividade da multiplicação sobre a soma. Certo? Tem mais coisas que a gente escolhe aqui para ser útil essas coisas. Quanto mais equações eu botar aqui, tá? Mais poderoso fica, mais coisas eu vou saber fazer. Tá? E é isso que a gente vai ficar fazendo, a gente vai acumulando mais dessas coisas à medida que a gente vai criando novas. Outra coisa que é interessante fazer, A mais B é igual a B mais A. Uma certa reflexividade aqui, eu não sei como é que é o nome disso aqui. Comutatividade, isso, da operação de soma. Outra que é interessante, que a gente, repara que a gente nem pensa nisso, né? De tão natural que é escolher essas coisas. A vezes B igual a B vezes A, comutatividade da multiplicação. Outra que a gente parte também do pressuposto que a gente faz o tempo todo, que a gente usa o tempo todo. Tá? Identidade. Falar assim, 0 mais alguma coisa é alguma coisa, e automaticamente isso aqui tem um corolário, né? Que é A mais 0 igual a A, que vem daqui, ó. A aplicação dessa aqui, né? Quando eu combino essas duas coisas. Eu não preciso escolher a segunda como axioma, eu escolho só a primeira, por exemplo. Ou só a segunda. Tudo bem? Um elemento de identidade. Essas são propriedades que a gente chama de propriedades algébricas. A gente vai escolher coisas assim. É isso que a gente vai escolher. Tudo bem? Só que agora num contexto de computação. É isso que a gente vai fazer. Eu vou ensinar vocês a resolver equações, só não são números que vocês estão procurando. Vocês estão procurando, o resultado é um programa. É calcular programas. Literalmente. Tudo bem? Todo mundo bem? Legal. Então vamos começar a dar nomes para as coisas, tá? A primeira estrutura algébrica, a mais simples de todas, tá? Eu vou chamar de magma. Eu tô dando esse nome só por curiosidade mesmo, porque em algum momento vocês vão olhar lá, se vocês forem no Wikipedia agora, procurar o que é o monoide, que é o que vai interessar pra gente, vocês vão ver que é um semigrupo. Aí que você vai procurar o que é um semigrupo, ele vai falar que é um magma. Aí você vai, porra! Então assim, é bom eu dar o nome logo e dar a ordem das coisas onde vocês procuram, né? Tá? Pra adiantar o caminho, tá? O magma, ele exige, tá? Uma operação binária fechada.
ele exige uma operação F, aqui no nosso linguajar, que entra 2 azinhos, binária, e produz um azinho, fechada. Qualquer coisa que faça isso eu vou chamar de magma. Todo mundo bem? A gente acabou de definir uma função mais, que entra lista de azinho e produz lista de azinho. Eu gostaria que a partir desse momento vocês vissem que eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de Bzinho, isso aqui de Bzinho e Bzinho, e que isso aqui é isso aqui é o requisito para ser essa estrutura algébrica que está sendo cumprida. Todo mundo está vendo aí? É a única coisa que eu preciso para ser o magma é isso, ter uma operação binária fechada. O magma não é muito interessante. Ele não dá muito poder para a gente. Tudo bem? Mas ele é a base para os próximos. Tudo bem? Tanto é que eu não vou ficar exemplificando. A segunda estrutura é o semigrupo. O semigrupo é um magma, ou seja, é um conjunto que tem uma operação, a gente diz que esse conjunto é equipado com uma função f ou com uma operação, tal. Ele tem uma operação binária e fechada, que é para ser um magma, tá? Mais associatividade. Então, não pode ser qualquer f mais. A f tem que ser uma f que faz isso aqui. Azinho, tá? Eu vou escrever ela na forma infixa aqui, só porque vai ficar mais elegante de escrever o que eu vou escrever, a equação da associatividade, que senão vai ficar feio, tá? Eu vou escrever isso aqui como sendo, em vez de escrever f, eu vou escrever mais dentro da bolinha. É bem usual usar o símbolo de vezes também, tá? Aqui pra gente em Haskell, eu vou implementar, não tem mais dentro da bolinha no teclado, tá? Não tem mais dentro da bolinha no teclado. Então preciso criar alguma outra combinação aí para representar isso aqui. Lá em Haskell a gente vai usar esse operador aqui, ele que vai ser o do semigrupo. E eu vou chamar ele de append, porque, de novo, o que eu estou tentando fazer é generalizar essa noção de appendar duas coisas, né? Concatenar duas coisas, tá? Então, o pessoal chama isso aqui de append. Eu vou chamar assim também, tá? E ele precisa satisfazer a seguinte propriedade, o axioma aqui, que é o da associatividade, só um, tá? X, Y, Z tem que ser igual a X, Y, Z. Pronto. Só isso que ele precisa fazer. Só isso já é bastante coisa. Tudo bem? Então vamos por partes. Vamos por partes. Para eu dizer que a lista é um semigrupo, eu preciso provar essa propriedade aqui é verdadeira. Tudo bem? Que é o que eu vou fazer. Eu não sei se vou fazer agora ou na aula que vem, mas eu já vou andar para frente para já dar o outro nome, tá? Mas antes disso, como que eu vou comunicar isso aqui em Haskell? Porque me interessa como é que eu vou usar a sintaxe, né? Eu vou fazer isso aqui por meio das type classes. Eu vou falar assim, eu vou criar uma classe que chama semigrupo, azinho, onde, tá? Aí eu falo para ela, cara, para você ser um semigrupo, eu exijo uma operação binária fechada, certo? Você vai precisar me dar uma operação que tem essa assinatura. E eu exijo de você associatividade. E aí entra um problema muito concreto. Em Haskell, eu não consigo falar, eu não consigo de nenhum jeito escrever a propriedade que eu quero, tá? Que é x, y, z tem que ser igual a x, y, z. Eu não consigo falar isso. Não tem nenhuma forma de falar isso. Infelizmente. Infelizmente tem uma forma de falar isso. Mas é o que eu quero que aconteça aqui. Tudo bem?
É meu problema como programador provar isso. Ou garantir que isso está certo. Que a minha implementação, qualquer que seja, satisfaz essa... A gente vai chamar isso aqui de... Se reparem, é um axioma. Na comunidade, o pessoal vai chamar isso aqui de lei do semigrupo. Tudo bem? O compilador não consegue garantir isso aqui para você. Ele não consegue checar. Você vai implementar, ele não consegue verificar isso. Você precisa testar, você precisa fazer a prova e testar. Ou testar e dar um jeito de falar, isso aqui está certo. Tá? Por isso que não tem como eliminar testes completamente da brincadeira. No mínimo, você precisa fazer os testes que vão verificar se suas implementações fazem a lei das classes que você está implementando. Tá? E esse vai ser um padrão comum. Quando eu definir uma type class nova, em geral, eu vou dizer para ela quais são os métodos, isso para isso que ela serve. Mas eu vou dizer mais do que isso. Eu vou dizer, eu espero dessas funções aí dentro determinados comportamentos. Esse aqui é o do semigrupo. E esse comportamento é a especificação do semigrupo. É a especificação daquela função. Você me dá qualquer função, com aquela assinatura, que tem esse comportamento. Isso que serve, é isso que significa uma especificação. Eu estou falando o que ela tem que fazer. Mas eu não estou te falando o que ela tem que fazer, mostrando para você operacionalmente o que tem que acontecer. O passo a passo. O passo a passo é problema seu, eu não sei qual é o tipo. Eu não sei como é que são os dados que você está tratando. Mas, independente de como seja, eu espero que tenha essa propriedade. Por quê? Porque eu vou usar essa propriedade para fazer outras coisas. Em todo lugar, e aí todo mundo que usar, na hora que você está falando lá, o meu tipo parser qualquer coisa, ele implementa o semigrupo, você está prometendo para todo mundo que usar o seu tipo, sua biblioteca, que o seu tipo tem essa função e essa função é associativa. Você está prometendo para todo mundo. Se não for, você está quebrando um contrato com todos os outros caras, com todo mundo que vai usar a sua biblioteca. Tá? Mas isso aqui é um problema, tá? Isso aqui é um problema atual. Não tem como eu embutir essa especificação para o compilador verificar. Até porque, normalmente, esses são problemas indecidíveis mesmo. No caso geral. Então não tem como criar um algoritmo que para qualquer caso faça. Tá? E na type class, eu só sei qual é o caso particular na hora que eu estou instanciando. Na hora que eu estou instanciando é problema seu, não é problema meu que estou criando a classe. Todo mundo sacou o que está acontecendo? Tá? Então por isso que fica a cargo do programador ir lá e provar a parada. Todo mundo bem? A próxima álgebra vai ser construída sobre esta. Normalmente as coisas vão se acumulando. Tá? A próxima eu vou chamar de monoide. O que é um monoide? Um monoide é um semigrupo mais um elemento identidade. Como é que eu falo isso lá em Haskell? Que é basicamente falar, né? Tipo, qual é o axioma dele, tá? É falar o seguinte: existe um elemento que eu vou chamar de zero, mas é só um símbolo, tal que ele é elemento aí do conjunto, é um elemento, não é uma função, um elemento particular lá dentro dele, de tal forma que x, a operação lá do semigrupo que eu append com esse zero, tá? Tem que ser igual a x. E, além disso, tá? Eu gostaria que 0, x, seja x. Um elemento identidade à esquerda e à direita. Porque podia não ser, tá? Podia ser só à esquerda ou só à direita. Mas aqui a gente está pedindo que seja à esquerda e à direita. Não, eu estou te pedindo uma coisa, um elemento que é o 0, e ele tem que satisfazer isso aqui, as duas equações. Qual o problema? Não, vou fazer numa nova classe. Não, eu digo da função append. Append no semigrupo, sim. Mas como é que você vai definir esses dois casos? Se você vai definir uma... Como é que é? Como é que você vai definir esses dois casos se você vai definir isso? Eu vou usar essa informação aqui, eu vou tentar codificar, eu vou codificar essa informação.
que para ser monóide tem que ser semigrupo. Então você precisa ir lá e fazer o semigrupo também. Já vou te mostrar como é que faz isso, mas é essa inquietação que é. Como é que eu garanto então que no monoide tem esse cara aqui? Eu preciso dizer isso também lá na linguagem. Isso eu consigo dizer. Isso é um caso de pattern matching da operação. É um caso de pattern matching na operação. Mas você está definindo a operação no semigrupo, não é? Não tem problema, elas vão interagir. Porque eu estou dizendo que o monoide é um semigrupo. Eu estou dizendo que na hora que você for fazer o monoide, ele tem que ser semigrupo. O que tem que acontecer para ser semigrupo? Tem que ter essa operação e ela tem que ser associativa. Então você já tem isso de partida. Eu estou colocando coisa a mais, eu estou construindo uma coisa a mais. Você fez o semigrupo. Meio que você vai fazer na ordem. Você vai fazer o semigrupo, diz lá qual é o append dele. Aí depois você faz o monoide e diz qual é o elemento neutro. Mas aí, para definir essa parte da direita que você colocou, Os axiomas. As leis. do X, concatenado com um elemento vazio, você vai fazer no monoide. Isso. Não é que eu vou fazer. Eu espero que a sua implementação do monoide siga essas leis. Mas, de novo, eu não tenho como comunicar isso sem ser na documentação. Não tem como no código dizer. Para o compilador verificar. O compilador não tem como verificar isso. Tem umas bibliotecas aí que meio que criam uma certa sintaxe, ou não exatamente a sintaxe, mas criam como se fosse uma DSL para você falar isso, você conseguir falar isso, e aí criar testes automaticamente para isso. Mas teste não é exatamente uma prova. Mas ele criar teste automático já é um caminho, né? Isso aqui é um probleminha aberto. Seria muito interessante a gente conseguir falar isso e falar para o compilador como é que prova, mas a gente não sabe fazer. Ninguém sabe fazer ainda. Tudo bem? Então vamos lá em Haskell como é que vai ficar. Opa. Eu vou definir uma classe monoide azinho, onde lá dentro eu quero um elemento, que é o elemento de identidade. O nome não acho muito bom, mas ele chama de mempty. É o elemento vazio do monoide. Mempty. Ficou assim. Sei lá, quem escolheu isso aqui. Ele tem que ser um azinho, tudo bem? Ela renomeia por motivos históricos, tá? Porque quando foi definido isso aqui, alguém definiu o monoide e não definiu a classe do semigrupo. E depois meio que quebraram a coisa em duas. Não sei porque quebraram em duas, mas sei lá, tá? Mas antes chamava mapend, a operação dele. E aqui, tá? Mas eu posso te dar uma definição padrão, que é o mapend é igual a coisa do semigrupo. Porque é para ser. Tudo bem? E ele tem que respeitar aquelas duas leis ali. Tem que respeitar mais coisas que eu ainda estou escondendo de vocês. Tá? Mas tem que... Isso aqui é o básico. Pra você sacar a ideia dele. Tá? Eu estou escondendo porque, de novo, eu quero ir dar um pouco para frente. O padrão que tem aqui junto do monoide chama mconcat, ou concat, concatenação. Tá? Concatenação é como se fosse fazer vários appends. Tudo bem? Então, mas calma, eu estou escondendo isso porque eu quero mostrar primeiro como é que eu concate lá na lista para você começar a criar uma intuição e aí eu volto aqui e mostro como é que é a implementação e a lei que essa coisa tem que seguir. Mas aqui vai ser um bom caminho, eu acho. Tá? O que está faltando? Eu falar que para ser monoide, obrigatoriamente tem que ser semigrupo. Então não pode ser qualquer azinho. Tem que ter uma restrição em cima desse azinho. O azinho tem que ser, o monoide azinho, tem que ser obrigatoriamente semigrupo. Azinho. É assim que a gente fala. Tudo bem? Isso aqui, inclusive, eu vou dar um nome especial para isso aqui. Eu vou dar um nome para isso, tá? Vou chamar de subclasse. O monoide é uma subclasse do semigrupo. Para você fazer o monoide, você tem que me dar um semigrupo. Você tem que implementar o semigrupo para você conseguir implementar o monoide. Todo mundo bem com isso, gente? Vai ter vários outros subclasses de coisas aí para frente. Todo mundo bem até aí? Todo mundo bem até aí?
eu vou parar aqui hoje. Na aula que vem eu vou provar para vocês que aquela implementação que está ali na tela, tá? Aquela implementação que está ali na tela, é uma implementação válida. Ela, como é que eu falo? Como é que eu falo que ela segue o axioma? Ela satisfaz o axioma. Eu estou aqui procurando a palavra. Isso. Eu vou mostrar que aquela operação, do jeito que está ali definida, satisfaz o axioma do semigrupo. Tá? Ou seja, ele é uma implementação válida para o semigrupo. Eu não vou provar que é a única. Até porque eu não sei se é a única. Eu nunca vi uma prova de unicidade. Eu vou provar que é válida. Tá? Muito sentido o quê? Exatamente. Mas assim, seria legal se tivesse coisas um pouco mais fortes, porque, por exemplo, eu posso escolher várias operações ali, né? Mas é porque está acontecendo especificamente aqui. Aqui eu conheço a estrutura dos meus dados, é lista. Então talvez eu sei mais coisas sobre os meus dados. Eu não sei só que não é só um conjunto que é uma coisa sem estrutura. Não. Eu sei a estrutura das coisas que estão no conjunto. Tá? Eu sei a estrutura deles. Saber mais coisas sobre eles, os elementos, talvez me permita provar mais coisas. Nem sempre. Entendeu? Ela não se importa com isso. Você fala, essa aqui é a operação, e aí ela define uma estrutura. E se é outra operação no mesmo conjunto, é outra estrutura. É isso, exatamente. Os matemáticos fazem isso. Mas, por exemplo, aqui eu posso estar interessado nesse tipo de coisa. Tá bom, mas nesses dados específicos, que tem um formato específico, será que a única coisa que eu posso fazer é isso aqui? Não sei dizer, sabe? Mas era uma pergunta interessante de se fazer. Isso. Tudo bem? É isso que eu vou fazer com vocês na aula que vem, tá? Inclusive. Mas o que eu quero falar aqui? Essas duas type classes aqui, essas duas classes elas são importantes, elas vão definir as duas álgebras básicas aqui em relação a dados, tá? E aí o que eu fiz aqui com vocês? Eu defini o magma, uma certa estrutura, que a gente nem representa lá com uma type class específica. Aí eu adicionei alguma coisa, vou chamar de delta, eu criei uma regra adicional, um axioma adicional, aí isso virou o semigrupo. Depois eu botei um outro delta aqui, somei outra coisa, mais uma axioma, mais uma restrição sobre o que tem que acontecer, e eu criei o monoide. A ideia do monoide. Para cá, eu vou dizendo, cada vez que eu boto mais coisas que os dados precisam cumprir, que a estrutura precisa ser capaz de fazer, tá? Eu digo que a estrutura é mais forte. Ou os requisitos são mais fortes. O que quer dizer falar isso? Quer dizer o seguinte, que eu estou pedindo mais coisas, isso automaticamente vai excluir mais coisas que conseguem fazer essas leis. Tá? Isso quer dizer que, potencialmente, tem mais conjuntos com operações que são semigrupos do que existem conjuntos com operações que são monoides. E eu dou um exemplo muito tranquilo aqui para vocês agora. Eu vou provar para vocês na próxima aula que a lista, eu consigo definir o monoide dela. É a concatenação que a gente viu ali. E a lista vazia é o elemento, a identidade. Vou provar. É bem fácil de ver, mas eu vou provar. Tá? Porque é uma coisa mais forte. Para vocês começarem a entender como é que faz as provas. Tem um conjunto com listas que é um semigrupo, mas não é monoide. O conjunto, o tipo das listas que não tem a lista vazia. Que eu consigo, inclusive, representar em Haskell. Consigo criar um tipo, que é o tipo das listas que não tem lista vazia. Esse cara que não tem lista vazia, eu não consigo fazer um monoide com ele. Mas ele não é infinito? Não é infinito. Como é que vai parar se não tem lista vazia? Ele para. eu crio como elemento básico a lista que só tem um elemento.
Então, para criar uma lista, o menor caso é, em vez de ser vazia, é uma lista que tem uma coisa só. Então, eu sempre vou... É a mesma estrutura. Cons, azinho, não, lista não vazia. Hã? A folha não é vazia lá. Tudo bem? Se eu fizer a lista desse jeito também, onde a folha, que é o new, né, carrega obrigatoriamente um dado, eu não consigo criar uma lista vazia. Porque para criar eu preciso botar o cons, um dado mais o resto, ou uma coisa que tem no mínimo um elemento. Então eu não consigo fazer nada com 0 elementos. Tá? E esse tipo, ele é útil pra caramba, tá? Ele é utilíssimo pra gente, porque a gente é uma lista que eu garanto que não tem elemento vazio. É muito útil. Vocês vão ver que tem coisas aí, um monte de coisa aqui nas bibliotecas básicas, um monte de biblioteca que usa essa lista em vez da lista geral. Tá? Qual que é o problema? Ela não tem o monoide. Se ela não tem o monoide, ela não vai ter outras coisas que tem a ver com o monoide depois. Outras álgebras que vão ser construídas com base no monoide. Tá? Isso quer dizer que eu não consigo fazer folds, traversable, coisas que tem a ver com monoide. Que são outros padrões de atravessar listas, de concatenar coisas, de fazer padrões interessantes de computação. Então é bom eu ir ganhando mais poder. Tá? É bom eu conseguir implementar essas álgebras, é bom, vai me dando mais poder, vai me dando mais coisas que eu posso fazer, que eu sei fazer já pro padrão. Tudo bem? Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Isso vai ser importante. Vai ser altamente importante. Tá? É o seguinte. Essas álgebras aqui, elas só se importam com os dados. São álgebras que importam com os dados. É um conjunto de elementos. Só que eu não falo... Essas álgebras aqui, em nenhum momento eu falo assim... Ah, esse elemento não é só um elemento, um ponto. Ele tem uma estrutura, ele tem um formato, ele não é um ponto. Ele é um quadrado, ele é um círculo, ele é verde, ele é amarelo. Em programação, a gente não cria coisas sem estruturas. Os dados sem estruturas. Raramente, cara, é raríssimo a gente usar dados não estruturados. O normal é estruturar os dados. O normal é a gente estruturar os dados. Nem que seja a caixa, né? A box, que a gente bota um dado sem estrutura lá dentro dele para ele ganhar uma estrutura, que é a caixa. Tá? Isso é altamente útil e é o padrão. O padrão é dados estruturados. Essas álgebras, elas não se importam com a estrutura. Repare, a lista aqui, a lista inteira é um dado. Eu não posso usar aqui, e eu não me importo com o fato de a lista ter sido formada ou com cons ou com nil. Essas álgebras não se importam com essa estrutura. A estrutura é invisível para elas aqui. Tá? Mas em programação a estrutura é mais importante do que o dado em si até. É até mais importante, porque quando eu faço biblioteca, eu estruturo dados e eu dou um monte de operações em cima dessas estruturas. Mas eu não sei quais são os dados específicos que vão trafegar lá no sistema. Que isso é problema do sistema específico que está rodando. Que vai ser construído com a biblioteca. Certo? O que a gente vai fazer, se não na aula que vem começar, mas já na quinta-feira provavelmente, são definir álgebras que se preocupam com estruturas. Quais são as álgebras que eu coloco do lado de cá? Tá? E aí, claro, a ideia básica é a mesma que eu fiz aqui. Eu vou definir elementos, só que agora esses elementos, entre aspas, têm uma certa estrutura que não é mais transparente. Tá? Vou ter alguma forma de comunicar essa estrutura. E as regras, as leis que eu vou exigir, os axiomas, eles têm a ver com essas estruturas. Eu vou exigir leis que interagem com essas estruturas. Tá? E a maior parte do tempo vai ser no sentido de preservar as estruturas. A maior parte do tempo. É de não quebrar as estruturas. Porque você garante que se entrou um dado que é uma lista, sai uma lista. Entrou uma árvore, sai uma árvore. Entrou uma árvore, uma AST, você estava fazendo um compilador, entrou uma AST, você faz uma transformação lá nela, uma otimização, continua sendo uma AST. Pô, essa parada é importante, velho. Tá? Para várias coisas que você quer fazer. Ao passo que, quando eu quero destruir a estrutura, eu não preciso de nada especial, cara, porque sempre vai ser um caso particular. Eu tenho estrutura e eu
consumir um dado dela, eu não preciso mais, eu jogo fora a estrutura. Aí são as funções normais. Tipo, eu não preciso de nada especial para isso. É o caos mesmo, assim. Tipo, é caso a caso. Tá? O que não é caos, é onde eu quero organizar, cara, eu quero garantir que não quebra as estruturas. Quando as estruturas forem importantes, de ser mantidas. Tudo bem? E aqui é que vai entrar. A gente vai estudar três em particular, três álgebras em particular, em 5 type classes, 5 classes, tá? Functor. Isso aqui veio da matemática. A gente vai estudar de um ponto de vista de engenharia aqui, tá? De como é que usa e tal, mas assim, é mais formal do que a gente está acostumado a ver. Mas não é matemática ainda que eu vou mostrar para vocês. Functor, o aplicativo, e aí a mônada. Que é algo que tá super na moda, né? Todo mundo, agora tudo é mônada. Em todas as linguagens, todo mundo quer tentar fazer a mônada e tal. E eles vão ver que é meio... Para eu fazer a mônada, vocês vão ver que eu preciso de uma coisa que não tem nas outras linguagens. Não tem nem em Rust, no sistema de tipos de Rust, que é bem bacana. Não tem. Que é uma parada que soa muito bizarro quando você vira a primeira vez. Não tem isso aqui nas outras linguagens. Não tem essa parada. O kind das coisas. Sem o kind, é bem difícil de fazer esses caras aí. É bem difícil de... Não é difícil de implementar. É bem difícil de dizer o que eles são naquela linguagem. Por isso que é difícil, por isso que tá todo mundo tipo, é mônada, isso é a mônada, será que isso é a mônada, não sei o quê. Mas ninguém sabe dizer se é exatamente porque ninguém tem a ferramenta ainda. Que a gente chama de higher kinded types, né? Tipo, higher kinded, isso aqui são kinds, e o higher que eu consigo fazer funções nesses caras. Tá aqui. Vou chutar, 5 anos à frente das linguagens. Talvez isso aqui apareça alguma hora no Java, no C++, no Python e tal. Por quê? Porque tá todo mundo tentando implementar essas estruturas aqui algébricas, capturar essas ideias, só que não tem a ferramenta. Por isso que eu falo, vai ter isso aqui em Java, em C++, em C Sharp, em F Sharp? Nem F Sharp tem isso aqui, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que não tem. Vai ter em algum momento? Em Rust vai ter uma coisa parecida. Já está lá na proposta, já está meio que quase certo que vai ter. Tem um outro nome que eu nem sei qual outro nome, mas... Não tem problema, porque tem assim, não tem problema. É porque não é exatamente igual, aí os caras inventam o nome. Mas cada linguagem, cada cultura tem os seus nomes. Mas qual é o problema que está hoje? Todo mundo entendeu que Functor, aplicativo, em especial mônada, é massa pra caramba, é altamente útil, organiza pra caramba o software, só que ninguém tem a ferramenta para descrever isso de uma forma, vamos chamar assim, razoavelmente elegante. Todo mundo fazendo remendo e todo mundo fazendo merdinha, vamos chamar assim, né? Todo mundo fazendo remendo. Rust está indo nessa direção aqui, de incluir alguma coisa parecida com isso aqui, tá? No sistema de tipos. Indo na direção. É o futuro? Todo mundo vai? Não sei. Mas, assim, se eu fosse chutar, é o futuro que o mainstream vai andar. Vocês vão entender isso aqui. Vocês vão entender isso aqui em algumas semanas. Vocês vão entender isso aqui. Talvez vocês não consigam usar imediatamente, tem uma curva de aprendizado, tá? Quando vocês começarem a ver as mônadas, vocês vão falar, caralho, velho, tipo, eu tô vendo o que vai acontecer, eu sei calcular, mas eu torce minha mente. Também torce minha mente direto ainda, tá? Se não é torce a mente de todo mundo, tá, gente? Não é... Vai por mim. E aí eu vou mostrar outra coisa pra vocês que é, pra fechar aqui, um princípio de programação funcional. Que, assim, eu acho que eu não estou deixando tão claro, mas deixa eu falar ele a primeira vez explicitamente, acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui explicitamente. Mas vou passar a repetir mais. Um dos princípios básicos é construir coisas grandes a partir de coisas pequenas. É ter um mecanismo que eu consiga, em qualquer nível que eu tiver de complexidade, pegar coisas menores, juntar elas numa coisa maior. E eu quero poucos mecanismos para isso. E eu quero mecanismos que sejam compreensíveis e analisáveis. Tá? Que a gente vai chamar isso de composibilidade, sei lá, não tem um nome bom para isso em português. Estou inventando aqui uma tradução
para composability. Tá? Programação funcional, a minha leitura é de que é sobre composability. Eu sei ter poucas formas de juntar coisas, só que essas poucas formas não são limitantes, elas conseguem criar muita complexidade, potencialmente complexidade infinita, assim, tá? Com recursão, com essas coisas. Esses tipos aqui, ó, o functor e o applicative, eles são bastante Caralho, como é que eu falo isso? Composicionais, talvez. A ponto de que eu vou provar para vocês que se eu tiver dois functors, eu consigo construir um terceiro que junta os dois, automaticamente. É mecânico, é único. Só tem uma solução. Se eu tiver dois aplicativos, eu consigo juntar e criar um terceiro que só tem uma solução, é único também. Mas não dá para fazer isso para mônada. A mônada, se eu tiver duas mônadas, eu consigo juntar duas mônadas, mas ela não é única. Não tem uma só forma de fazer. Tá? Eu preciso saber quais são as mônadas envolvidas. Eu preciso de informação sobre elas, específica. Então é sempre caso a caso. Tá? Então eu ainda vou mostrar para vocês como é que junta as álgebras para formar álgebras mais poderosas. Porque o que a gente quer? Cada uma... Lembra, um functor é um tipo. A mônada é um tipo. Só que um tipo que sabe fazer coisas específicas, com leis, com propriedades algébricas. E para que serve isso? Para modelar fenômenos computacionais. Então vai ter uma mônada que é para exceções, vai ter uma mônada que é para fazer os loops. Já adianto. Vocês viram o list comprehension aqui, né? O compreensão de lista. Que serve para quê? Para fazer loops. Acabei de mostrar ali para vocês. Serve para fazer loops. A mônada, a lista vai ser uma mônada também, lá na frente. E uma mônada que serve para quê? Para fazer loops. Sem precisar escrever for alguma coisa. Mas é o que está acontecendo lá. Um for, tipo, fazendo alguma coisa com todos os elementos da lista. Alinhar. Cara, fica muito elegante a sintaxe. Mas vai dobrar um pouco a mente de vocês. Tem que parar e pensar o que está acontecendo lá. E aí eu quero combinar tudo isso, porque eu não faço for que não pode falhar lá no meio. Eu faço duas coisas juntas. Eu não faço for sem I/O. Eu faço um monte de coisa tudo combinado. Então eu quero combinar mônadas diferentes para formar uma mônada grandona que faz um montão de... sabe fazer várias coisas. Várias coisas ao mesmo tempo. Tá? É isso que a gente vai fazer. Eu vou mostrar para vocês uma estratégia que a gente vai chamar inclusive de transformer. Que na minha cabeça é tipo o Transformer mesmo do filme, dos carrinhos que um caminhão que vira um robô e não sei o quê. Pra mim é tipo isso, porque fica um monstrengo, tá? Os Transformers grandes viram uns monstrengos. Tudo bem? É meio feio, assim, vocês vão ver que é meio, caraca, parece meio feio, mas tem uma certa elegância. Tudo bem, gente? É isso que a gente vai fazer nas próximas semanas. Aí, quando eu vencer a história da mônada, dos Transformers, aí eu vou para um pouco de coisas um pouco mais mundanas, lá de otimizar, tipo, desempenho, como é que eu faço benchmark, como é que eu faço teste, como é que eu faço, sei lá, o sistema de módulos, né, para explicar como é que são os packages aqui e tal, coisa muito específica, assim, mais de engenharia de software, sabe, da coisa, mas que no final das contas ninguém usa sem isso, né? Tudo bem? Ai, ai. Estão todas aonde? O Thinking Functionally, eu acho que ele vai falar... Tudo que eu falei até agora tá lá. Tá lá. Eu não tenho certeza se ele... Eu acho que ele não vai para dentro dessas estruturas, todas essas estruturas aqui que eu tô mostrando para vocês. Porque ele não enfatiza ele não tem esse mesmo viés que eu tenho. Um livro que tem tudo, mas aí com viés muito mais de como é que usa do que o que aquelas coisas significam mesmo, é o livro Haskell from First Principles. Um da capa roxa, esqueci o nome dos autores, são dois autores.
Fala. Ele faz um monte de provas e tal, um monte de coisa que a gente vai fazer aqui, eu tirei de lá. Beleza? Valeu, gente. Bom descanso. Até semana que vem.